Olá a todos, meu nome é Manuel Maia, eu sou médico oncologista do Hospital Português, aqui em Belém do Pará, e estou muito honrado com o convite para participar hoje desse congresso e poder disseminar um pouco do conhecimento. Então, meu tema hoje é falar sobre câncer de próstata no que diz respeito à parte de tratamento. Rapidamente, na introdução, eu vou falar um pouquinho também sobre a epidemiologia e algumas coisas de diagnóstico, mas o foco em si vai ser tratamento. Boa parte desse tratamento eu vou focar na doença avançada, que seria, nesse caso, doença metastática, permeando alguns conceitos que eu acho pertinentes e importantes para a formação acadêmica. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Certo? Espero que todo mundo possa ver direitinho. Vou também colocar aqui um mouse que possa me ajudar a fazer alguns highlights durante a apresentação. Bem, então, essa é a minha instituição. A gente vai falar, como eu falei, sobre câncer de próstata. Então, bem, falando de câncer de próstata, a gente precisa entender que ele é o segundo tipo de câncer mais frequente na atualidade aqui no Brasil, podendo acometer cerca de 1 a cada 7 homens aqui no Brasil. Então, um óbito também registrado pela doença a cada 40 minutos no Brasil, e, infelizmente, não é possível prevenir de uma forma específica essa doença. O que é possível é diagnosticá-la precocemente. Então, por isso, métodos de rastreamento precoce geralmente são discutidos com os pacientes, logicamente, porque uma vez que você detecta isso mais precocemente, você tem uma maior chance de eliminar a doença e curar o paciente. Essa é a epidemiologia do câncer de próstata no Brasil, a estimativa do INCA. A gente teve para 2020 ali uma incidência estimada em 66 mil casos novos, contra uma estimativa de 85 mil casos novos pela OMS. E aqui a gente vai ver que, no geral, o câncer de próstata só perde em incidência para câncer de mama, né? E perde por pouco. Teve alguns anos onde a incidência de câncer de próstata foi a maior, ganhando até do câncer de mama. Então, só para entender a magnitude desse problema, mostrando que é um problema muito frequente nos homens e realmente precisa ser tratado de acordo com a sua importância. E quais são os fatores de risco? Logicamente que a gente quer saber quem tem mais propensão a ter essa doença, para que essas pessoas possam ter uma atenção ainda maior. Então, primeira coisa, a idade. Esse tipo de tumor, ele raramente acomete pessoas abaixo de 50 anos. Então, a idade, o envelhecimento populacional, ele é um fator de risco. A idade mediana aí de diagnóstico de câncer de próstata vai gerar entre 65 e 70 anos. Então, quanto mais idoso, quanto mais velho, maior o risco de a pessoa desenvolver esse câncer. História familiar, ou seja, hereditariedade, também é um fator de risco, principalmente para quem teve parentes de primeiro grau cometidos por essa doença, tem uma maior propensão a ter câncer de próstata. A raça negra também é um fator de risco. Negros costumam ter uma doença com aparecimento mais precoce, idade mais jovem e mais agressiva, então precisam, quando discutir rastreamento, discutir o início do rastreamento numa fase mais precoce. E outras coisas, aí partindo um pouco para estilo de vida, a obesidade, junto com os hábitos alimentares, principalmente naqueles baseados em gordura e carne vermelha, acaba aumentando o risco de alguns tipos de tumores, não só câncer de próstata. Câncer de próstata é um deles. E como é feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico ele é composto por 3 pilares. Os pilares são a consulta, né, onde você vai tirar a história do paciente, averiguar sintomas, fazer uma anamnese, história familiar, enfim. Depois, seguido do exame físico, onde parte desse exame físico existe o toque retal, que é algo muito importante, porque no toque retal você pode sentir a próstata do paciente e já detectar se tem alguma nodulação anormal suspeita para um câncer de próstata. E de uma forma complementar, para terminar esse tripé, seria a confecção de exames complementares, aqui principalmente o PSA. É importante lembrar que o toque retal é importante justamente porque alguns tipos de tumor de próstata eles não vão alterar o PSA. Então,
você se basear somente no valor do PSA que é dosado no sangue não é a melhor forma de você rastrear esse tipo de tumor. Então, o toque retal ele tem que ser acompanhado da dosagem de PSA. O que é o PSA? Bem, é o antígeno prostático específico, que significa essa sigla. Ele está presente, né, na ejaculação do homem. Ele é presente para justamente liquidificar, faz parte da lubrificação do sêmen, ele ajuda na lubrificação, e ele acaba sendo utilizado como marcador de alterações na próstata. E aumentado, ele costuma indicar algum problema na próstata, mas o valor de referência vai variar conforme a idade. Certo? Quanto mais idoso, maior a chance de você ter um crescimento benigno da próstata, e aí o valor absoluto do PSA costuma ser mais alto do que aquelas pessoas mais jovens. Tá? Então, existe aí uma variação do valor normal de PSA conforme a idade. E lembrando que o PSA ele vai alterar em diversas patologias da próstata, não só no câncer de próstata. Lógico que o câncer é o que mais preocupa, mas outras coisas benignas também podem alterar ele. E quanto mais alto o valor desse PSA, maior a chance de a gente estar lidando com câncer de próstata, certo? Quando a gente vai indicar a biópsia, o que é a biópsia, primeiramente? Bem, a biópsia é você entrar com uma agulha lá dentro da próstata para retirar uma amostra de tecido. E você vai fazer isso sempre que você suspeitar de uma patologia maligna. No caso do câncer de próstata, quando você tem no toque retal alguma nodulação suspeita, alguma assimetria, ou quando há algum aumento de PSA acima do valor anormal para aquela idade. Então, geralmente o valor, de uma forma geral, costuma variar no máximo até 3, 4, né? E quando acima disso, geralmente a gente acaba pensando na biópsia. Mas lembrando que pacientes muito idosos, a gente pode aceitar um nível de PSA mais alto do que esse. A biópsia, geralmente, ela é feita transretal, né? Você entra com um transdutor, um ultrassom ali via retal, onde você consegue, justamente pela proximidade da próstata com o reto, você consegue visualizar bem a próstata e guiar a posição da sua agulha, direcionando ela para a região prostática de interesse. E, geralmente, dá-se preferência para fazer 12 coletas de amostras, né? 12 pontos, para você fazer uma amostra de vários pontos diferentes da próstata e não um só. Então, quanto mais pontos você tira, mais representatividade você tem naquela próstata, e, logicamente, você espera que tenha uma maior chance de detectar alguma normalidade. A histologia ou o tipo histológico, a gente vai falar, na grande maioria das vezes, em adenocarcinoma usual, acinar usual, e as outras são bastante incomuns, né? Representando todas juntas aí 5% ou menos, entre carcinoma urotelial, carcinosarcoma, células basais, linfoma, enfim. Outras histologias aí que são bastante raras. Toda vez que você faz uma biópsia, o médico patologista, ao dar o diagnóstico de um câncer de próstata, ele geralmente vai dar uma nota chamada de nota de Gleason, que geralmente vai representar o grau de desdiferenciação das células que foram encontradas, no intuito de te dar uma informação do quão agressivo ou não é aquele tumor. E aí você vai ver que essa nota varia de 1 a 5. A nota final vai ser a soma de duas notas. A primeira nota, que seria a mais importante, é aquela nota onde tem maior representatividade dentro do tumor. Então, aquela nota que compõe maior parte, ou seja, mais de 50% do tumor, é o Gleason primário, que a gente chama. A gente vai ter, digamos, mais de 50%, 55% do tumor da próstata, onde há uma dominância de um Gleason 5, por exemplo, certo? E aí, o segundo padrão mais frequente é a segunda nota, e você soma esses dois. Se o tumor, se a graduação primária, presente mais de 50%, é um Gleason 3, e a segunda mais frequente é um 4, você vai ter 3 mais 4, 7, certo? Então, assim que você dá a nota do Gleason, e o que é preciso entender é que quanto mais alto esse Gleason, né, 8, 9, 10, classicamente a gente considera como um câncer pouco diferenciado, isso quer dizer que ele é mais agressivo. Depois que você faz o estadiamento, depois que você faz o diagnóstico,
você vai fazer o estadiamento do câncer de próstata, que vai depender de uma série de fatores. A gente usa o agrupamento mundialmente conhecido como TNM. T de tumor, N de linfonodo e M de metástase. T é justamente o grau de invasão local, pode ser T1, T2, T3, T4, depende do tumor, local, do tamanho, da localização, da extensão dentro da próstata. N, acometimento de linfonodos ao redor da próstata. E M de metástases, quando você tem coisas fora da próstata, principalmente fora da pelve, tá? Principalmente linfonodos e ossos. E depois que você faz o estadiamento, na verdade, para fazer o estadiamento, você precisa de algumas ferramentas, certo? Além do valor de PSA, do Gleason, que você já foi avaliado na biópsia, você vai muitas vezes precisar de alguns exames para complementar isso. E aí você vai estratificar o paciente em determinados riscos, risco baixo, intermediário ou alto, de acordo com uma série de variáveis que a gente vai rever aqui. Então, o PSA ele entra nessa variável, um PSA até 10, ele geralmente está associado a um baixo risco, 10 a 20, a gente já considera o paciente como um risco intermediário, e um PSA maior que 20 já automaticamente classifica o paciente como um risco alto. Mas risco de quê? Então, risco de recorrência da doença após tratamento. Se você tem um PSA baixo e faz um determinado tratamento, você tem um baixo risco de essa doença voltar. Se você tem um PSA muito alto, apesar do tratamento que você vai oferecer, o risco de recorrência é considerado alto. Para você fazer essa classificação, lógico, como eu falei há pouco, não entra só o PSA, entra o valor do PSA e ou a nota de Gleason e ou o estadiamento TNM. Então, o risco baixo seria um PSA menor que 10, com um Gleason menor do que 7, com um paciente tendo T1 até T2A. Se ele tem algum desses maior do que o que foi falado, por exemplo, se ele tem um PSA entre 10 a 20, mas tem um Gleason 6, você vai pegar aquilo que confere o pior prognóstico para dar nota do paciente. Então, se ele tem um PSA que já classificaria ele como risco intermediário, por mais que ele tenha um Gleason 6, ele é um risco intermediário. E risco alto, um Gleason maior que 7, ou seja, 8, 9, 10, com ou sem um PSA maior que 20, com ou sem T3, T4, classificaria esse paciente como risco alto. E aí, os exames de estadiamento que você vai utilizar vão depender desse risco. Paciente de baixo risco, geralmente você não precisa estadiar com nenhum exame, e aqueles com risco intermediário e alto, você acaba usando cintilografia óssea, tomografia ou ressonância de abdômen e pelve. Tá? A cintilografia óssea vai ver só o osso, e a tomografia ou ressonância vai ver outras coisas, outros órgãos internos, como fígado, linfonodos e a própria próstata na relação com a bexiga. Então, partindo para tratamento, a gente vai, lógico, começar por doença localizada. E na doença localizada, a gente precisa fazer aquela classificação que eu acabei de comentar. Essa classificação entre risco baixo, intermediário e alto, logicamente, que vai ditar também a agressividade do tratamento que eu vou empregar. Para aqueles que têm um risco baixo, eu não vou ser tão agressivo, eu posso muitas vezes até nem tratar esse paciente, posso observar de perto. O risco intermediário, eu vou fazer um tratamento de agressividade, digamos, intermediária. Para aquele risco alto, eu vou empregar o que eu tenho de melhor, fazer o tratamento mais agressivo possível para tentar curar ele de alguma forma. Mas você vai me perguntar, bem, como é que eu posso não tratar um câncer? Eu tenho um câncer e aí eu não vou tratar? Como é que funciona isso? Bem, então, primeiro, isso aqui é um gráfico mostrando que os pacientes, a mortalidade, a sobrevida dos pacientes conforme o risco do câncer dele, baixo, intermediário e alto. Vocês vão ver que aqui em torno de 10 anos, os pacientes de risco baixo, que são essa linha preta contínua, eles têm uma sobrevida de praticamente 100%. Isso cai um pouco para 95% naqueles de risco intermediário, e cai bastante ali para 55% mais ou menos para quem tem risco alto. Então, para quem tem risco alto, quase 55% desses pacientes vão morrer em 10 anos. Aqui, para risco intermediário, 5 a 10% vão morrer da doença.
e para o risco baixo você tem praticamente ninguém morrendo da doença. Então, é baseado nessas informações que a gente pode assumir que o câncer de próstata em determinados pacientes, principalmente aqueles de risco baixo, são pacientes que têm uma longa evolução e um bom prognóstico. Por isso, você pode não tratar. A gente entendeu ao longo do tempo que esses pacientes, eles muitas vezes morrem de outras coisas, que não o câncer de próstata. Então, você não precisa tratar e gerar algum efeito colateral, alguma sequela que vai impactar na qualidade de vida dele. Você pode observar esse paciente. Então, aí vieram os primeiros estudos, tentando entender se realmente eu preciso tratar alguns pacientes. E aqui esse estudo comparou prostatectomia radical, que é o tratamento cirúrgico, com o que a gente chama de observação vigilante, watchful waiting, em câncer de próstata localizado. O watchful waiting aqui é praticamente não fazer nada, é simplesmente deixar o paciente viver e não fazer nenhum tipo de monitoramento. É algo que hoje em dia ficou muito para trás, a gente só usa em casos de pacientes muito idosos que não têm condições de fazer nada, né? Fora isso, a gente acaba fazendo uma coisa mais moderna quando a gente não quer tratar, que é a vigilância ativa, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, esse estudo ele comparou prostatectomia, ou seja, tratamento cirúrgico, contra observação vigilante. A gente mostrou que as pessoas que fizeram só observação vigilante, elas morreram mais ao longo do tempo, comparado com quem fez prostatectomia, certo? Mas esse estudo mostrou também que o benefício absoluto de uma cirurgia ele é relativamente pequeno. Eu preciso operar 17 pacientes para salvar uma pessoa. Então, é o famoso NNT, Number Needed to Treat, que significa o número de pacientes que eu tenho que tratar para salvar para curar uma pessoa. Então, não é que a gente vai operar todo mundo se beneficia. Quem mais se beneficiou da cirurgia nesse trabalho eram pacientes que tinham menos de 65 anos. E aí, uma segunda forma mais moderna de acompanhar os pacientes é o que a gente chama de acompanhamento ativo ou vigilância ativa. Active Surveillance em inglês. Ele é diferente do Watchful Waiting, que era praticamente não fazer nada. O acompanhamento ativo vai empregar, na verdade, um acompanhamento mais de perto. Você vai acompanhar esse paciente em consultas pelo menos a cada 3 meses, repetindo o PSA, para entender a dinâmica desse PSA, se ele está estável, se ele está aumentando, e se ele estiver aumentando, qual é a velocidade de aumento desse PSA. Quanto mais rápido esse PSA aumenta, mais agressivo tende a ser esse câncer, mais propenso você a fazer algum tipo de tratamento. Então, a gente mede o que a gente chama de PSA doubling time, tempo que o PSA leva para duplicar de valor. Então, quanto mais curto ele precisa, quanto menor o tempo que ele precisa para duplicar de valor, mais rápido ele está aumentando e mais agressivo precisa ser no tratamento. Então, eu acompanho o paciente consultas clínicas com PSA, com toque retal e repito essa biópsia em determinado tempo, que normalmente a cada 6 ou 12 meses. E aí, se na biópsia eu tiver uma mudança de padrão de uma doença de Gleason 6, menos agressiva para o Gleason 7 ou Gleason 8, que são mais agressivos, isso pode ser o gatilho para aí sim eu decidir tratar esse paciente. Caso contrário, é um paciente que eu posso continuar acompanhando só. Outras opções, fora Watchful Waiting, Active Surveillance, tem a prostatectomia radical, que aí sim é um tratamento ativo, onde você pode fazer por diferentes metodologias. Existem cirurgias abertas, retropúbica, existe a cirurgia laparoscópica por vídeo, e existe a cirurgia robótica, agora mais moderna. Muitas vezes está associada a uma incontinência urinária logo no início, que tende a ter uma certa recuperação com fisioterapia. Também tem associação com impotência. Então, isso é muito importante frisar. Uma outra opção de tratamento é a radioterapia. A radioterapia existem também várias formas de serem feitas. Hoje em dia a gente usa radioterapia 3D ou IMRT, e a dosagem varia, mas geralmente de 70 a 78 Gray é o que tem sido feito. A toxicidade vai principalmente em gastrointestinal, lembra que o reto está logo atrás ali da próstata, então quando você joga uma radiação na próstata, invariavelmente alguns tecidos sadios ao redor acabam recebendo um pouco de radiação. Isso gera efeitos colaterais pela inflamação do reto,
Então, você pode ter um reto mais irritado, que fica dolorido, vontade de evacuar com frequência, diarreia e até sangramento. Toxicidade urinária, lembra que a próstata está inserida na via urinária, então a radioterapia pode inflamar a região e ter ardência para urinar. A radioterapia ela também pode estar associada à impotência, principalmente porque esse tratamento costuma ser associado com bloqueio hormonal, então também é um risco para esses pacientes. E a castração, a gente costuma utilizar principalmente quando os pacientes têm indicação de radioterapia. A gente não costuma, na doença localizada, utilizar a castração como método isolado, e sim concomitante à radioterapia. E aí o tempo vai variar de 6 meses a 3 anos, dependendo do risco do paciente. Se for um risco intermediário, você faz 6 meses, se for um alto risco, geralmente vai de 2 a 3 anos. O baixo risco que você resolve fazer radioterapia, você não precisa associar a castração.